porque o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, afirmou que os atos registrados em Brasília na noite de ontem serão apurados. Ônibus e veículos de passeio foram incendiados depois da prisão do cacique Sererê Chavante, preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Em uma publicação no Twitter, na noite de ontem, ele escreveu, abre aspas, "Nada justifica as cenas lamentáveis que vimos no centro de Brasília. A capital federal, tradicionalmente, é palco de manifestações pacíficas e ordeiras. E seguirá sendo. Tudo será apurado", fecha aspas. Cris, na tarde de hoje, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal informou em nota que não foram confirmadas prisões. A Secretaria declarou ainda que a ação da Polícia Militar de ontem se concentrou na dispersão dos manifestantes. Eu fico surpresa, sabe, Paula, porque em 32 anos de jornalismo eu cobri muitas manifestações, cobri inclusive aquelas de junho de 2013 que tiveram características semelhantes com essa aí de ontem, muitos arruaceiros infiltrados no meio de pessoas que se manifestavam de forma pacífica e sempre houve prisões. E eu estou falando aqui de Curitiba, que é uma cidade menor. Eu fico imaginando por que a polícia de Brasília não estava preparada. E detalhe, num dia em que se sabia que havia possível confronto. Por quê? Porque era o dia da diplomação de Lula e Brasília vive, assim como todas as outras capitais e dezenas, se não centenas de cidades do interior, manifestações há 44 dias. Ontem eram 43 dias já. E manifestações pacíficas, mas vultosas, com muita gente reunida em frente aos quartéis. Então era de se esperar, imagino eu, que as forças de segurança estiverem prevendo que poderia haver infiltrados nas manifestações que já estavam ocorrendo de forma pacífica há muito tempo e talvez um possível confronto fora do local da manifestação, lá no quartel, ou mesmo a do Alvorada, que tem acontecido aí em Brasília. Então, não consigo entender como os policiais estavam apenas prontos para jogar gás lacrimogêneo e balas de borracha em cima dos manifestantes, e não para prender. E a gente vê aí pelas imagens e inúmeros outros vídeos que circulam na internet que eram manifestantes que chegaram juntos, alguns num pequeno comboio, com características absolutamente diferentes das dos manifestantes pacíficos, tinham mochilas nas costas, então precisavam estar sendo revistados, atirando coisas. Tem um caso em que distribuíram botijões de gás pela rua. A gente vê eles colocando fogo muito rapidamente em carros, então provavelmente tinham coquetéis Molotov, já vieram armados para isso. Alguns desses manifestantes que a gente está chamando de black blocs tinham máscaras para se proteger do gás lacrimogêneo, então estavam efetivamente ali preparados, vindos de algum lugar com o intuito de causar destruição, tumulto e arruaça. Como que a polícia não age, eu acho muito estranho. Vamos esperar que a partir de agora, com investigações, com inúmeras imagens aí circulando na internet e também várias de câmeras de segurança pelo entorno aí dessa região de Brasília, que a polícia chegue logo a identificar ao menos alguns desses black blocs e que deem satisfação para a sociedade, até para desfazer de forma oficial essa narrativa que já vem sendo plantada pela imprensa militante desde ontem à noite, estampando em páginas, nas primeiras páginas de jornal, que eram manifestantes bolsonaristas promovendo arruaça e incêndios em Brasília, o que a gente sabe que não é verdade. Diga lá, Augusto. Esse método foi usado pelos fascistas, nazistas. Né? Faziam coisas que atribuíam aos judeus, aos comunistas, e, dependendo da época, eles arrumavam um bode expiatório. É claro que isso não partiu dos manifestantes que estão há semanas, né, há mais de um mês, protestando pacificamente. Existem crianças naquelas manifestações, gente de todas as idades. É claro que isso aí foi armado, mas é evidente, sabe, pelas cenas e pelo estilo. Nunca houve black blocs nas manifestações favoráveis ao Bolsonaro, nunca. Nunca quebraram coisas, nunca atearam fogo a nada. São manifestantes que dizem o que pensam com toda a honestidade e pacificamente. É claro agora, e o MST?
O MST é que está habituado à violência. Então, apareceu a denúncia de que o MST tinha mobilizado pessoas. Isso é que eu quero ver apurado. É para apurar, sim, e para punir. Agora, puniram o cacique, puniram o índio que estava lá. Ele foi punido por quê? Por essas manifestações? Não, foi em reação à prisão dele. Olha aqui, eu repito, o PT é ruim de álibi. Eles nunca pensam. De novo, primeira coisa que a gente vê nos melhores filmes onde aparecem ladrões, delinquentes, é a montagem do álibi. Eles levam em conta a possibilidade de prisão. Né? Quando falham, vão todos para a cadeia. A gente vê, e tudo acontece no cinema. Antes, tudo. Tinha um jornalista chamado Zé Onofre que falava assim, vai para o cinema, presta atenção, que tudo aconteceu já lá. Quer demitir alguém ou contratar alguém? Imita um filme em que isso acontece. Porque o ator é melhor que você, e vai por aí. Esses caras não vão ao cinema, porque senão eles teriam aprendido, pelo menos, a costurar um álibi com mais competência. É mambembe. Pela primeira vez, havia pessoas do PT, militantes do PT em Brasília. Pela primeira vez, houve violência. Não aconteceu nada quando em dias em que os manifestantes eram ainda mais numerosos. Agora aconteceu. Quer dizer, é muita coincidência. É muita coincidência. Então, vamos apurar, sim, o tal rigoroso inquérito que haja, mas que aponte os verdadeiros culpados. Parece o rosto de gente ali, muita gente. Está fácil identificar. Então vamos ver se a polícia age com alguma competência contra eles também. Ana, importante lembrar que a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal informou em nota que a ação da Polícia Militar de ontem, na noite de ontem em Brasília, se concentrou na dispersão dos manifestantes e não houve prisão até o momento. É o que o Augusto disse, filmagem, câmeras e material para identificar esses arruaceiros, esses black blocs, isso não falta. Né? A questão é se vão identificar de maneira rápida, porque se o ex-presidiário subir a rampa, 1º de janeiro já vai ter perseguição, começando pelo presidente Bolsonaro, pela primeira-dama, né? O Randolph Rodrigues, que tem um puxadinho no STF, já está pedindo isso. A inclusão da primeira-dama em inquéritos antidemocráticos, em processos antidemocráticos, essa bobagem toda que eles tentam emplacar aí com a ajuda do consórcio. Agora, nós temos imagens também, Paula, em vários vídeos, né, que estão rodando aí pela internet, porque agora a informação ela chega de maneira rápida, delegacias sendo depredadas, né? Carros, ônibus, né? Carros com bandeira do Brasil, como eu mencionei, mas delegacias. O povo que está há 45 dias nas ruas, eles não agem depredando delegacias, não. Eles agem de acordo com o que as forças policiais determinam. Há um outro vídeo de manifestantes, esse sim, vestidos de verde e amarelo, na frente da delegacia onde o cacique preso, todos sentados, de joelhos, orando, pedindo para que as leis fossem respeitadas, ali com uma barreira, né, uma fila ali de policiais, e as pessoas orando, sentadas de maneira pacífica. O que levanta muita suspeita sobre esses infiltrados é a organização rápida, né? Eu mencionei também as pessoas com rádios, falando em rádios, boca coberta, os olhos cobertos, capuz, mochilas enormes, né? Com vários apetrechos ali, as pessoas tirando frascos de desodorante com gasolina. E tem também, Paula, alguns vídeos de pessoas vestidas de amarelo filmando esses arruaceiros e essas pessoas sendo agredidas.
por esses arruaceiros, jogando o telefone dessas pessoas no chão. Ou seja, tem que investigar. Alguma coisa muito estranha aconteceu ontem em Brasília. Não foi por falta assim de tentar avisar, porque, como o Augusto disse, eles não têm imaginação nenhuma. Além de copiar o que acontece em filme, eles usaram a mesma cartilha dos americanos, da esquerda americana, extrema esquerda americana aqui nos Estados Unidos. A mesma coisa, atos violentos em junho de 2020, né, exatamente para tumultuar a eleição presidencial daquele 3 de novembro de 2020. Então, depois do Capitólio. Por isso que aqui nós sempre alertamos, fiquem nos quartéis, porque essa gente esperou, essa gente agiu com estratégia, esperou o momento exato, porque sabe que a mão do consórcio na imprensa vai pesar contra. Hoje já tem não sei quantas manchetes, bolsonaristas ateiam fogo em Brasília, bolsonaristas. E agora que essa investigação siga o rumo rápido para que esse tipo de manchete seja colocado aí à prova e os verdadeiros culpados presos. Esse sim. Fiuza, só para lembrar quem nos acompanha que o ministro da Justiça, Anderson Torres, escreveu no Twitter que a capital federal tradicionalmente é palco de manifestações pacíficas e ordeiras e seguirá sendo. Mas o ministro Alexandre de Moraes, ele não é o implacável combatente dos atos violentos? Ele não é o implacável combatente, segundo essas manchetes que a gente vê aí, daquelas ações antidemocráticas, protofascistas, né? Ele não é o guardião da paz e da harmonia. Por que não tem nenhuma prisão ali por ordem dele? Porque ele manda prender quem ele quer. Ele manda prender quem faz discurso, né? Ele prende quem faz discurso. Mas e quem taca fogo? Não prende? É estranho, né? Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes, ele representa uma maneira violenta de usar as instituições contra o cidadão, de forma política, desse jeitinho aí que a gente está vendo. O cidadão discursa, o cidadão se manifesta contra o processo eleitoral, que ele diz que é imaculado e não é, e ele vai lá e joga o peso do Estado sobre o cidadão. Quem é que está cometendo violência? É claro que ele está violentando a ordem constitucional. A pergunta é simples. Quem é que vai contrapor a violência do Alexandre de Moraes?